Olá, o tema da aula de hoje é o escoamento permanente gradualmente variado. O título deste assunto indica que o escoamento é permanente. Devemos entender que essa classificação se refere aos valores médios das grandezas que representam o escoamento. Observem, por exemplo, o comportamento da superfície livre da água escoando nesse canal prismático. Ela oscila para baixo e para cima em uma mesma seção devido à turbulência. A turbulência tem como característica fundamental a dependência com o tempo, mas ela pode apresentar um comportamento médio independente do tempo, como ocorre neste caso. Sendo assim, o escoamento será considerado como permanente, em média. Outra classificação presente no título é a de escoamento gradualmente variado. O termo variado é uma referência às variações espaciais, ou seja, às não uniformidades, diferente do termo variável, que se refere às variações temporais. Quando há uma variação gradual, as linhas de corrente são aproximadamente paralelas, sendo possível assumir a ocorrência de uma distribuição hidrostática de pressões. Quando ocorre um escoamento bruscamente variado, como o ressalto hidráulico indicado neste desenho, as linhas de corrente deixam de ser retilíneas e paralelas e a distribuição de pressões não pode ser calculada como hidrostática na região de transição entre os regimes supercrítico e subcrítico. A jusante do ressalto, as linhas de corrente passam a apresentar certo paralelismo. O escoamento subcrítico apresentado neste vídeo é controlado por uma comporta situada a jusante. Percorrendo o canal de jusante para montante, podemos ver as diferentes alturas de escoamento que indicam a ocorrência de um regime permanente gradualmente variado. Aqui vocês podem observar um escoamento supercrítico em um canal de forte declividade que, em média, é considerado como permanente. As alturas de escoamento são relativamente pequenas e, com algum esforço, podemos ver que elas decrescem no sentido do escoamento, indicando uma não uniformidade ou um escoamento gradualmente variado. Observem as três alturas indicadas com as setas. Vejamos algumas definições a partir desse esboço de um perfil longitudinal do canal. O escoamento uniforme é representado com a altura h0. Mais a montante, observem que a linha d'água não corresponde ao escoamento uniforme, apresentando alturas de escoamento diferentes da uniforme. Vamos representar essas alturas com a letra h, sendo h uma função de x. O eixo x é paralelo ao fundo do canal, como indicado no desenho. O remanso é a diferença entre h e h0. A curva de remanso é a linha d'água do escoamento permanente e não uniforme. O desenho também apresenta a carga hidráulica total em relação a uma seção do escoamento gradualmente variado, com Z medido desde uma referência até o fundo do canal, o P sobre γ igual a H vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo que o fundo do canal forma com a horizontal, e a carga cinética, αv ao quadrado sobre 2G, lembrando que α é o coeficiente de Coriolis. É a partir dessa carga hidráulica total, representada aqui com um H maiúsculo, que deduziremos a equação diferencial do escoamento permanente gradualmente variado. Vamos substituir a velocidade média ao quadrado pela vazão ao quadrado sobre a área molhada ao quadrado e derivar a carga hidráulica total em relação a x. Olhando para o segundo membro da equação, teremos dz dx, dh dx vezes o cosseno de θ, porque o θ não varia, e a derivada em relação a x da área molhada elevada a menos 2, já que a vazão é independente de x. Como simplificação, o α também será considerado independente de x. Lembrando que a é função de h e h é função de x, podemos calcular a derivada de a elevado a menos 2 em relação a x como menos 2 vezes a elevado a menos 3 vezes dA dH vezes dH dx. dA dH é igual à largura de topo, como estudado na aula sobre energia específica. Substituindo o resultado deste cálculo na equação anterior, podemos identificar o número de Froude ao quadrado. Considerando a orientação do eixo x, sabemos que o valor de z decresce ao longo de x. Sendo assim,
a derivada dz dx é igual ao valor negativo da declividade de fundo. Do mesmo modo, como a linha de energia decai no sentido do escoamento, a derivada da carga hidráulica total é igual a menos IF, sendo IF a declividade da linha de energia. Empregando esses resultados na equação diferencial escrita no início da dedução, o resultado obtido deve ser semelhante a este da primeira linha. Em seguida, coloque dH dx em evidência para que seja obtida a seguinte equação diferencial ordinária. Essa EDO é a equação diferencial do escoamento permanente gradualmente variado. Vamos assumir que a distribuição de velocidade seja uniforme, o que implica α igual a 1. Vamos considerar também que o canal tem um ângulo θ pequeno, de tal maneira que o cosseno de θ seja próximo de 1. Com essas simplificações, a EDO assume a seguinte forma. Será com esta equação que estudaremos as diferentes curvas de remanso. Assumiremos como válida a equação de Darcy-Weisbach para o cálculo da declividade da linha de energia e, para que a análise da EDO se torne mais simples, utilizaremos o canal retangular largo. A equação de Darcy-Weisbach deve ser escrita com o diâmetro hidráulico, que é igual a 4 vezes o raio hidráulico. A perda de carga distribuída, dividida pelo comprimento entre as seções, representado com a letra L, é igual à declividade da linha de energia. O número de Froude é igual à velocidade média sobre a raiz quadrada de g vezes a altura hidráulica. Substituindo a velocidade média pela vazão sobre a área molhada e a altura média por A sobre B, podemos escrever o número de Froude ao quadrado com a seguinte forma. Para o canal retangular largo, o raio hidráulico é igual à altura de escoamento e a área molhada é igual à base vezes altura. Com essas definições e empregando a vazão específica, a equação de Darcy-Weisbach assume a seguinte forma. Fazendo H igual a H0, teremos IF igual a I0. Para que possamos interpretar com facilidade os sinais do numerador da EDO, vamos dividir I0 por IF. O número de Froude para um canal retangular pode ser escrito com a seguinte forma. Empregando o resultado obtido a partir da equação de Darcy-Weisbach, podemos escrever que, se H for igual a H0, teremos IF igual a I0. Se H for maior que H0, IF será menor que I0. E, se H for menor que H0, IF será maior que I0. O conhecimento desses resultados é importante para entender os sinais do numerador da EDO e, consequentemente, as formas das curvas de remanso. Olhando agora para o número de Froude, como já estudado durante as aulas sobre energia específica, sabemos que se H for maior que a altura crítica, o Froude ao quadrado será menor que 1. Se H for menor que a altura crítica, o Froude ao quadrado será maior que 1. E, se H for igual à altura crítica, o Froude ao quadrado será igual a 1. A declividade de fundo do canal pode ser positiva, igual a zero ou negativa. As curvas de remanso são classificadas em função da declividade, sendo divididas em 5 classes com a seguinte terminologia. Para I0 maior que zero, se I0 for menor que I crítico, o canal é classificado como de declividade fraca ou moderada, originando a classe M. Para I0 maior que I crítico, o canal é de declividade forte ou severa, resultando na classe S. Para I0 igual a I crítico, o canal possui declividade crítica, e a classe recebe o nome de classe C. Para canais horizontais, com I0 igual a zero, a classe é denominada como H. Para canais em aclive, ou seja, com I0 menor do que zero, a classe é denominada como classe A. Vamos começar pela classe M, examinando esta figura com atenção. Há 3 regiões indicadas, A, B e C. Nessas regiões podem ocorrer escoamentos gradualmente variados, com as 3 diferentes formas representadas com as linhas d'água desenhadas em azul. Notem que a região A é aquela onde ocorrem alturas de escoamento maiores que a altura do escoamento uniforme, que por sua vez é maior que a altura crítica, já que estamos estudando um canal de fraca declividade, ou seja, com escoamento uniforme subcrítico. A região B está entre o nível crítico e o nível uniforme, e a região C contém profundidades menores que a crítica, portanto, com escoamento gradualmente variado em regime supercrítico.
Para a região A, H é maior do que H0 e IF menor que I0. Sendo assim, I0 menos IF será positivo. Nessa região, o escoamento é subcrítico, uma vez que H é maior que H crítico, o que implica Froude menor que 1, assim como Froude ao quadrado menor que 1. Com isso, o denominador da EDO será positivo. Como o denominador e o numerador da EDO são positivos, a derivada dH dx resulta positiva para a região A, indicando que a altura de escoamento aumenta ao longo da corrente. Se a altura de escoamento aumenta de montante para jusante nessa região, podemos pensar na existência de uma comporta ou uma barragem na extremidade de jusante do canal. A barragem situada a jusante provoca uma elevação da superfície livre em relação ao nível uniforme, que só é alcançado a uma distância considerável dessa estrutura, seguindo na direção contrária ao escoamento, como indicado na figura. Em outros termos, podemos dizer que quando H tende a H0, IF tende a I0 e a derivada dH dx tende a zero. Para as seções próximas à barragem, podem ocorrer valores de H muito maiores que a altura crítica. Como consequência, Froude ao quadrado e IF tendem a zero, fazendo com que a derivada dH dx tenda a I0. Essa análise demonstra que o modelo prevê uma linha d'água horizontal a jusante. Seguindo a terminologia empregada em grande parte dos livros de hidráulica de canais, essa curva é denominada como M1. Analisando agora a região B, seguindo o mesmo procedimento para o estudo dos sinais da EDO, concluímos que a derivada dH dx é negativa, porque o numerador da EDO é negativo, já que H é menor que H0. O denominador continua positivo, ou seja, com escoamento subcrítico. Sendo negativa, a derivada indica uma curva decrescente no sentido do escoamento. Quando H tende a H0, a montante, I0 tende a IF e dH dx tende a zero. Quando H tende à altura crítica, já que a curva decresce, Froude tende a 1 e a derivada dH dx tende ao infinito. Essa derivada tão alta perto do nível crítico corresponde à ocorrência de linhas de corrente curvilíneas, violando a hipótese de distribuição hidrostática de pressões assumida inicialmente. Por isso o desenho foi feito com linhas tracejadas. Essa curva recebe o nome de M2 e ocorre, por exemplo, a montante de uma queda brusca. A terceira curva, denominada como M3, representa a possibilidade de ocorrência do escoamento supercrítico em um canal de fraca declividade. Essa curva pode ocorrer, por exemplo, a jusante de uma comporta com abertura inferior à altura crítica. Analisando os sinais da EDO, concluímos que a derivada dH dx é maior que zero porque o denominador e o numerador são negativos. Por isso, a curva é crescente de montante para jusante. A montante, quando H tende a zero, IF e Froude tendem para infinito, e dH dx tende para algum limite finito, cujo valor depende das particularidades do problema. Na prática, o início desta curva de remanso dependerá de características do problema, podendo ser igual à seção contraída jusante de uma comporta, por exemplo. Vejam que quando H tende a H crítico, a curva teórica apresenta uma derivada dH dx que tende para infinito. Na prática, pode ocorrer uma mudança brusca de regime pela formação de um ressalto hidráulico. A altura conjugada supercrítica do ressalto hidráulico é menor que a altura crítica. Por isso, a curva nunca alcança o nível crítico nessas condições. A jusante do ressalto poderá ocorrer uma curva do tipo M2, M1 ou um regime uniforme. Os estudos das possíveis curvas em um canal de forte declividade seguem um procedimento análogo ao adotado para as curvas M. Essas curvas são denominadas como curvas S1, S2 e S3 e podem ser vistas em azul nesta figura. Para a região a curva é denominada como S1 e apresenta uma forma crescente e convexa. Notem que nessa região a altura de escoamento H é maior que a altura crítica, portanto, o escoamento permanente gradualmente variado é subcrítico. A montante ela nasce quase perpendicular ao nível crítico e a jusante tende à horizontal. Essa curva pode ocorrer a montante de estreitamentos com pilares de pontes, em certas mudanças de declividades e a montante de comportas ou barragem descarregadora situada em canal de forte declividade. Olhando agora para a região B, o escoamento gradualmente variado com a altura H ocorre em regime supercrítico e com a altura entre o nível crítico e o uniforme. A curva é denominada como S2, é decrescente, côncava e tem a extremidade de montante quase perpendicular ao nível crítico. Observem que a jusante ela tende assintoticamente ao nível uniforme.
É essa curva que ocorre em um canal de forte declividade alimentado por um reservatório, como aquele estudado durante as aulas sobre energia específica. Na prática, esse canal pode ser um canal de queda em concreto liso ou com um fundo em degraus de um sistema extravasor de barragem. A curva S3 desenhada na região C é convexa e crescente, com origem em uma profundidade supercrítica inferior à do regime uniforme. A jusante essa curva tende para o regime uniforme. Para a declividade crítica, as curvas são denominadas como C1 e C3. A curva C2, que estaria situada entre o regime uniforme e o crítico, não existe, uma vez que a altura do regime uniforme é igual à altura crítica neste caso. A curva C1 é crescente, tem origem no nível crítico, a montante, e a jusante tende para a horizontal. A curva C3 é crescente, com origem em uma altura de escoamento finita, e a jusante tende para o nível crítico. Observem que o canal de fraca declividade e o canal de forte declividade apontam para a existência dessas curvas crescentes quando consideramos H0 tendendo para H crítico. Para canais horizontais, não há componente da força-peso no sentido do escoamento de tal maneira que seja possível o estabelecimento de uma condição de equilíbrio que, em outras palavras, é o regime uniforme. O nível crítico continua existindo porque ele só depende da vazão e da geometria da seção. As curvas em canais horizontais recebem os nomes de H2 e H3 e são o caso limite das curvas M, quando a declividade do canal tende a zero. A curva H2, exceto pela ausência do regime uniforme, é parecida com a curva M2. A curva H3 corresponde à curva M3. Para os canais em aclive não ocorre o regime uniforme, já que a componente da força-peso em X tem o mesmo sentido da força de cisalhamento. As curvas são denominadas como A2 e A3 e correspondem aos tipos H2 e H3. Em um canal com algumas seções de controle, a linha d'água pode ser formada por diferentes curvas de remanso, como nesta figura que ilustra um canal de declividade fraca alimentado por um lago e com uma comporta em alguma seção intermediária. Nesse canal, o escoamento uniforme é subcrítico e, se a comporta estiver suficientemente distante da entrada do canal, a altura do escoamento uniforme ocorrerá no trecho a montante da comporta, seguida de uma curva M1. A comporta tem uma abertura inferior à altura crítica e produz uma curva do tipo M3 a partir da seção contraída. Novamente, considerando o canal como suficientemente extenso, a curva M3 se desenvolverá até a ocorrência de um ressalto hidráulico. A jusante do ressalto ocorrerá uma curva do tipo M2, que pode ter origem no escoamento uniforme, se o canal ainda possuir uma extensão suficiente para que isso ocorra, a partir do ressalto e até a queda brusca. Nesse esboço é ilustrado um canal de forte declividade alimentado por um lago. O escoamento passa pelo nível crítico no ponto de máximo da forma de fundo, na entrada do canal, e em seguida assume a forma de uma curva S2 que alcança o nível uniforme se o canal for longo. Como há uma comporta no meio do canal, haverá uma elevação da posição da superfície livre para que a energia seja acumulada e a comporta seja capaz de descarregar a vazão de entrada. Essa elevação ultrapassa o nível crítico, fazendo aparecer um ressalto hidráulico que se desloca até uma posição de equilíbrio mais a montante da comporta. Entre o ressalto e a comporta ocorre uma curva do tipo S1. A jusante da comporta, que tem abertura inferior à altura crítica e inferior à altura do escoamento uniforme, ocorre uma curva do tipo S3, crescente no sentido do escoamento até que seja alcançado o nível uniforme. A ocorrência de singularidades como a mudança de declividade, mudança de seção ou alteração da cota de fundo, por exemplo, resulta no aparecimento de curvas de remanso. Vejam esse desenho. O trecho do canal a montante tem declividade fraca, portanto, o escoamento uniforme é subcrítico. O trecho a jusante do ponto O tem declividade forte, o que implica escoamento uniforme supercrítico. Vamos considerar que esses dois trechos são extensos o suficiente para que ocorra o escoamento uniforme. Empregando os nossos conhecimentos sobre como se comporta a declividade da linha de energia, estudados anteriormente, sabemos que para H menor que H0, como ocorre na curva M2 indicada a montante de O, IF será maior que I0. A jusante do ponto O, o escoamento tende ao regime uniforme, já que estamos considerando dois trechos muito extensos. Como o regime uniforme é supercrítico, H será maior que H0 e identificamos a curva do tipo S2. Nesse caso, IF é menor do que I0.
Para o caso ilustrado no desenho, podemos notar que o escoamento subcrítico a montante de O passará necessariamente pelo nível crítico para que assuma a forma da curva S2 a jusante de O. Como a curva M2 termina no nível crítico e a curva S2 começa no nível crítico, teoricamente ambas coincidiriam no ponto O. Mas, devido à curvatura acentuada das linhas de corrente, tal previsão se afasta do observado experimentalmente, que aponta para a ocorrência do nível crítico um pouco a montante de O. Para propósitos práticos, podemos assumir inicialmente que o nível crítico ocorra sobre o ponto de mudança de declividade. O caso ilustrado com esse desenho nos mostra uma mudança de declividade de forte para fraca. No trecho a montante, no qual a declividade é forte, ocorre um escoamento uniforme supercrítico. Quando esse escoamento acessa o trecho de declividade fraca situado a jusante, ocorrerá uma curva do tipo M3 que cresce até que se forme um ressalto hidráulico, seguido do escoamento uniforme. Outra situação possível nessas condições de declividade é a ocorrência do ressalto no trecho de forte declividade. Nesse caso, pelo fato do escoamento a jusante do ressalto ser subcrítico, ocorrerá uma curva do tipo S1 que encontrará a jusante o nível uniforme, no trecho de fraca declividade. A ocorrência do ressalto no trecho de montante ou de jusante dependerá das características do problema. Se H2 for maior que H02, o escoamento torrencial acessará o trecho de fraca declividade por meio da curva M3, aumentando o H1 de tal maneira que o H2 corresponda ao H02. Vale lembrar que quando H1 aumenta, H2 diminui. Veja o gráfico de força específica para relembrar essa relação. Se H2 for menor que H02, o ressalto ocorrerá no trecho de forte declividade, seguido de uma curva de remanso do tipo S1, que cresce até alcançar H02. Um terceiro caso muito singular ocorre quando H01 e H02 são exatamente as alturas conjugadas do ressalto. Nessa situação não se estabelecem curvas de remanso nos dois trechos e o ressalto se forma no ponto de mudança de declividade. Considere agora uma elevação de fundo ΔZ em um canal de fraca declividade bastante longo para que ocorra o escoamento uniforme. A elevação ΔZ escolhida para análise altera as condições do escoamento a montante dela, fazendo aparecer uma curva de remanso do tipo M1, que possui energia específica suficiente para que o escoamento ocorra. Logo a jusante da elevação, ocorre o nível crítico, pelos motivos estudados no capítulo sobre energia específica. Como o trecho do canal a jusante da elevação é de fraca declividade, o escoamento passará por uma curta transição até retornar ao escoamento uniforme a jusante. Notem que esse caso é diferente do estudado no capítulo sobre energia específica, porque o trecho a jusante é um canal de fraca declividade e não uma queda a jusante de um vertedor de parede espessa. Agora vamos resolver o exemplo 13.3 do livro Hidráulica Básica. Em um canal retangular suficientemente longo, escoa uma vazão de 8,5 metros cúbicos por segundo em regime uniforme, com uma altura d'água y0 igual a 1,5 metros e uma largura b igual a 3 metros. Em uma determinada seção do canal, um degrau de 0,6 metros de altura é construído no fundo do canal e nesta mesma seção a largura é reduzida para 2,4 metros. Sendo esta singularidade curta, esquematize os perfis das curvas de remanso esperados a montante e a jusante da singularidade, identificando e calculando todas as alturas d'água importantes. Despreze as perdas na transição. Esses desenhos foram elaborados a partir das informações do enunciado e mostram o canal retangular com a transição composta por elevação de fundo e redução de largura, seguida de expansão e retorno às condições geométricas semelhantes às de montante. O enunciado forneceu a altura do escoamento uniforme no canal, que é igual a 1,5 metros. Calculando a altura crítica, como indicado, encontraremos 0,94 metros. A comparação desse resultado com a altura de escoamento uniforme nos diz que o escoamento uniforme é subcrítico. Como consequência, o canal é de fraca declividade e só podem ocorrer curvas de remanso do tipo M. Agora vamos analisar a seção do degrau, que tem largura de 2,4 metros. A altura crítica na seção do degrau pode ser calculada como indicado, resultando em 1,09 metros. A energia específica crítica na seção do degrau vale 3 meios da altura crítica. Fazendo as contas, encontraremos 1,63 metros. Vamos verificar se a singularidade alterou as condições de escoamento ao montante. De acordo com a equação da energia, desprezando a perda de carga, a energia específica do escoamento uniforme,
a montante da singularidade, é igual à energia específica em 2 mais a altura do degrau, ΔZ. Calculando, a energia específica do escoamento uniforme resulta igual a 1,68 metros. Já a energia específica crítica somada à altura do degrau resulta igual a 2,23 metros. Voltando para a equação da energia, percebemos que 1,68 metros não é igual a 2,23 metros. Lembre que 2,23 metros corresponde à energia mínima necessária para que o escoamento ocorra sem que ocorram modificações à montante da elevação de fundo. Como 1,68 metros é menor do que 2,23 metros, se estabelece a curva de remanso M1 a montante da singularidade e, sobre o degrau, ocorrerá a altura crítica de 1,09 metros. Retornando para o nosso desenho, podemos indicar a ocorrência da curva M1 a montante da elevação de fundo, sobre a qual ocorre H2 igual à altura crítica em 2 igual a 1,09 metros. A posição da linha de energia também foi indicada, com 2,23 metros de declividade nula no trecho considerado porque a perda de carga foi desprezada. Nesse desenho foi apresentado também o H1, que será calculado agora. Escreva a equação da energia entre as seções 1 e 2. Como pode ser visto, a única incógnita é a altura H1. Empregando um método gráfico ou computacional, como visto nos estudos anteriores, H1 resulta igual a 2,14 metros. Agora vamos calcular a altura de escoamento a jusante do degrau. Para realizar esse cálculo, escreveremos a equação da energia entre as seções 2, sobre o degrau, e 3, a jusante do degrau. Notem que essa equação é matematicamente semelhante à anterior. Durante o cálculo de H3, você deve encontrar a raiz que corresponda ao escoamento supercrítico. Continuando o desenho, podemos indicar a altura H3 calculada antes, seguida de uma curva M3, ressalto hidráulico e retorno ao escoamento uniforme. A altura conjugada subcrítica do ressalto é igual à altura de escoamento uniforme. Com seu valor e a equação de Bélanger, podemos calcular a altura conjugada supercrítica H4, que resulta igual a 0,54 metros, maior que H3, confirmando a curva M3 prevista. Aqui estão as principais referências sobre esse assunto. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.